Oi, oi, eu sou o Og e hoje vamos falar de Pokémon. Que com certeza você já ouviu falar, afinal, essa franquia é uma das mais famosas do mundo, cuja eu sou um grande fã, afinal meu primeiro vídeo tá sendo sobre Pokémon. Enfim, eu sempre fui muito fã da ideia das pessoas humanizando Pokémons e fazendo os designs e formas humanas deles, e eu fiquei pensando tanto sobre isso que eu decidi que eu mesmo ia fazer. Mas para fazer isso e me desafiar um pouquinho, eu usei um site da internet que ele escolhe aleatoriamente os Pokémons para você. Os Pokémons que eu acabei tirando foram o Pampur e o Stoutland, e o terceiro você ignora, finge que ele não existe. Olha lá, finge que ele não existe. E aproveitando que o site também coloca as naturezas do Pokémon, eu decidi utilizar elas como as personalidades deles, porque ia acabar sendo mais divertido e eu queria para dar um pouco mais de profundidade para os personagens. Comecemos com o nosso Pitico Pampur. Eu fiz ele ser um molequinho porque olha a carinha de criança deles. É sério, você consegue olhar pros macaquinhos de novo e não pensar que eles são criancinhas? Eles trazem muito a vibe de irmãos trigêmeos que saem aprontando por aí e causam confusão. Pro design do Pampur, eu tentei fazer com que ele ainda mantivesse uma silhueta semelhante à forma de Pokémon dele, então eu tentei dar forma a isso com o cabelo, os fones de ouvido que lembram as orelhas dele, e esse chaveirinho que fica na bolsa dele, que faz referência ao rabinho que ele tem. Pra roupa do personagem, eu saí no Pinterest pesquisando roupinhas pra criança e acabou que eu escolhi fazer um macacãozinho porque macacões são legais e eu adorava usar quando era criança. E pra combinar com o macacão dele, eu dei um par de chinelas pra ele, já que o Pampur é um Pokémon do tipo água, então eu imagino que a forma humana dele, ele ia gostar bastante de ficar brincando com água. Tipo, fazendo castelinhos de areia ou brincando com pistolinhas de água e sair molhando todo mundo. Tanto que pra isso também eu fiz essa bolsa transparente, aquelas bolsinhas de criança que são plásticas, e dentro fica o celular dele, onde ele fica ouvindo música. Afinal, a personalidade dele que saiu foi tímido, então eu pensei em fazer ele um garotinho que é aquele amigo tímido do grupo, então ele é bem quietinho, ele só fica ouvindo música e ele sai seguindo as presepadas que os irmãos dele causam. A parte da pintura desse desenho com certeza foi a parte que eu mais gostei, porque esse foi o segundo desenho que eu fiz, porque o meu primeiro, do Pampura, a anatomia dele tinha ficado toda errada. Então eu tive que refazer tudo, e eu até cogitei colocar alguma referência aos outros dois macaquinhos de Nova no design dele, pra fazer tipo a referência aos irmãos, mas isso não ia encaixar com a paleta dele, então eu decidi deixar pra lá. Mas eu confesso que foi bem interessante fazer esse design, eu adorei demais, e eu espero que vocês também tenham gostado. Agora vamos falar do nosso outro design, que foi o Stoutland, e pra ele eu tive a ideia de fazer ele segurando o bigodão dele, de uma forma bem orgulhosa, mas acabou que no fim eu troquei a pose, porque eu não achei que ia ficar tão legal assim. Como a natureza dele, que acabou saindo como travesso, eu juntei com o fato das informações da Pokédex dele, onde é dito quanto os Stoutlands são leais e protetores. Então, eu pensei em fazer ele um paizão bem zoeiro, ou um tiozão. Você escolhe. Um pai ou um tio que é aquele tio bem zoeiro, que ele gosta de ficar fazendo piada, ele é divertido, ele é caloroso, e é aquela pessoa bem legal de você ter por perto. E aí, aproveitando essa vibe, eu fiz uma pochetinha dele, porque, cara, é um paizão. Ele tem que ter uma pochete. Eu adicionei bastante pelo corporal, pra pelo menos fazer referência ao tanto que um Stoutland é bem peludão. Pro cabelo dele, eu acabei indo por uma vibe um pouco mais maluca, porque eu queria fazer uma vibe de cabelos meio fantasiosos, como nos próprios personagens de Pokémon mesmo. Que a gente tem vários cabelos, bem fantasiosos, então eu realmente queria inclinar nessa vibe, por isso que o bigode dele também é bem grande. Ao longo desse design também é possível ver que, em certo momento, eu quis fazer com que ele usasse uma espécie de protetores de tecido no braço para se proteger do sol, mas eu acabei tirando porque eu não achei que ia combinar tanto com a roupa dele e o próprio design em si. Na camisa dele, eu coloquei um pouco dos símbolos que ele tem no corpo dele, por conta do pelo. Então eu quis transformar numa forma de estampa. E na pochetinha dele, eu quis colocar um detalhezinho que eu coloquei um sinal do tipo de Pokémon que ele é, que é o tipo normal. Então eu coloquei ali o símbolozinho, bem pequenininho.
E aí, pra fechar tudo com chave de ouro, eu coloquei essa chinela estilo gladiador nele, junto com uma meia, porque eu achei muito vibe paizão isso. E no final ele ficou assim, eu tenho que assumir que ele foi meu favorito de fazer. Eu amei experimentar com a forma dele, ficar fazendo rascunhos dele, tentando descobrir a melhor forma de fazer. E fazer esse design do Stealthland humano foi simplesmente incrível pra mim. Bem, esses foram os designs e eu queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até aqui no final do vídeo. Como eu tinha falado mais cedo, esse é meu primeiro vídeo, então eu tô bem empolgado pra continuar fazendo mais conteúdo e continuar alimentando esse canal. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, dá um likezinho aí pra ajudar a gente e se quiser comentar alguma coisinha legal, é sempre bem-vindo. Um abraço pra vocês e bebam água. Até logo!